Oi gente, tudo bem? De antemão eu já quero pedir perdão porque fui assolada pelo vírus Ebola e agora eu tô com essa voz horrorosa. Mentira, a verdade é que eu tô gripada mesmo, mas eu resolvi gravar o vídeo mesmo assim. Então se caso você não gostar da minha voz, vá ver outro vídeo. Hoje eu vou falar desse livro, que é um livro muito legal, Crônicas do Mundo Emerso. Eu vou falar sobre o livro 1, que é A Garota da Terra do Vento. Foi escrito em 2004. A autora é Alicia Troisi, tá? É uma autora italiana. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia. Essa trilogia vendeu bastante, claro que não foi muito conhecida em alguns pontos, porque por ser italiana o pessoal não gosta muito, mas enfim, nós vamos falar sobre ele hoje. Ele conta a história da Nihal, que é essa moça bonita que está na capa e que todos os homens babam, e sonham e querem ela, porque ela tem esse corpo escultural, cabelos azuis, enfim. Bom, a Nihal, a história toda começa com ela quando ela era pequena. Ela era uma criança prepotente, assim, se achava muito porque ela queria guerrear, ela era filha de um ferreiro, e então ela achava que tudo tinha a ver com a guerra, tudo que tinha a ver com a guerra era legal, era fantástico e que tudo era mil maravilhas, e ela era a melhor guerreira mirim, né, do meio lá onde ela vivia. Mas aí o que acontece? Ela conhece o Sennar, que é um mago que tem um ego quase parecido com o dela, aquela coisa de adolescente, criança, não sei, aquela fase que todo mundo acha que pode tudo, etc. Enfim, e os dois se conhecem numa ocasião. De começo um gosta do outro, obviamente logo após um precisa do outro e eles acabam ficando juntos como amigos, melhores amigos. E ela acaba perdendo tudo. Ela perde a família dela, o pai dela, que é considerado a família dela, outras pessoas, e ela acaba vendo que a guerra não é isso, e ela acaba descobrindo que ela é a última semi-elfo do mundo emerso. Todos os antecedentes dela foram dizimados da terra e só sobrou ela, e por isso ela descobriu o que ela tem que fazer, se ela vai pra guerra ou se ela não vai, como que ela pode ajudar, como ela não pode, como que ela pode preservar os semi-elfos, se ela pode ser a Sininho, se ela pode ser o Peter Pan, enfim, a história dela se resume nisso. O Sennar, ele já é um mago totalmente bom naquilo que ele faz, mesmo quando ele é criança, e ao longo do livro, adolescente já ele consegue ser do Conselho dos Magos e etc, porque ele consegue desenvolver muito bem. Diferente da Nihal, ele participou da guerra antes dela, então talvez a prepotência dele de não gostar dela no começo vem dessa cisma dela achar que a guerra é um lugar legal e ele não achar, né? Mas enfim, o livro se desenrola nisso e eu vou listar algumas coisas que eu acho que não são legais no livro e outras que são legais, e a gente vai discutir essas opiniões aí. Bom, em primeiro lugar eu vou falar uma coisa que eu não gostei no livro. O problema no livro é que a narrativa dela demora muito em uma partinha só da história. De vez ela desenvolver o lado da guerra, o lado do tirano, etc., principalmente nesse primeiro livro, ela enrola muito na narrativa. Então ela explica em alguns capítulos a história do cenário da Nihal, e eu acho que para encher linguiça, tá? Esse é o termo. Ela acaba colocando muitas outras coisas que não são legais. Em contrapartida, um dos aspectos que eu acho muito legal dessa história é que a Nihal, ela é uma personagem feminina muito forte. E isso traz assim uma coisa diferente pro personagem. Eu particularmente gosto muito. Chega às vezes assim, beirar a arrogância, e isso não é muito legal, mas faz parte do personagem. Depois você vai entendendo que também isso é por causa da vida que ela teve, das dificuldades que ela vai passando durante a infância e a adolescência, e também por ser diferente. Por ela ser uma última semi-elfo, não ter ninguém da raça dela, ela acaba sendo um pouquinho excluída, as pessoas acham que ela é bruxa,
acaba fazendo com que ela seja um pouquinho mais fechada, tá? Que ela é antissocial. Pronto, achei a palavra. E uma última parte que eu gosto muito em histórias fantásticas e que eu gostaria de ter um de presente são dragões. Sim, nós temos dragões nessa história e inclusive a Nihal tem um, que é o Olaf. E olha, sério, ele é o dragão da minha vida, sabe? O dragão mais bravo, mais fofo, mais bonito. Eu quero o Orphan pra mim. Eu adoro dragões e adoro histórias com dragões. Então, sou meio suspeita para falar sobre isso, tá? O desenrolar da história é legal. O primeiro livro é um pouco ameno. Depois nós vamos falar sobre o 2 e o 3, que já tem uma história um pouquinho mais avante, e aí eu posso discutir um pouco melhor a história. Mas eu recomendo as Crônicas do Mundo Emerso, sim, tá? Avaliação eu dou um 8 para ele, um 8, um 7,5, né? Para o primeiro eu dou um 7,5 e vale a pena. Não é um livro que você vai amar, mas você também não vai odiar o livro, ok? Se você gostou do vídeo, você assina o nosso canal, dá um like e embaixo você coloca nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu ou o que você gostaria de saber do livro que eu não falei. E aí no próximo vídeo nós vamos discutir Crônicas do Mundo Emerso e aí nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que vocês perguntarem aí embaixo, ok? Um abração para todo mundo, até o próximo vídeo.